Olá a todos! Nesta aula eu vou falar ainda das pontes de Winston, porém nas situações em que essas pontes não estão equilibradas. Lembrando que nas situações das pontes eu tenho uma parte do meu circuito aqui em cima, uma parte aqui embaixo, e eu vou ligar essas partes aqui por um fio. E na situação em equilíbrio, o que eu vou observar que tem que acontecer com o fio que eu vou colocar aqui no meio? Nesse fio que eu vou colocar ali no meio, não pode estar passando corrente elétrica. E para que não esteja passando corrente elétrica no fio que eu coloco ali no meio, o produto dessas resistências que são opostas, ele tem que ser o mesmo. Então, aqui eu estou numa situação que não é uma ponte, eu consigo analisar o que acontece com a corrente elétrica em cada um dos trechos desse meu circuito. Então, a corrente total é 0,9, 0,45 passa aqui por cima, 0,45 passa aqui embaixo, e aí eu tenho 0,9 de corrente elétrica, 0,9 ampere, percorrendo o meu circuito todo. No momento em que eu coloquei um fio, e eu sei que esses resistores todos valiam 10 ampere, e o fio foi colocado ali no meio, o que eu consegui observar quando eu coloquei o fio ali no meio, né? Eu consegui observar que, como o produto desses resistores eram iguais, eu não tinha uma corrente elétrica passando nessa situação. E aí eu mostrei para vocês a situação que, ao invés de um resistor, era uma lâmpada. Mostrei para vocês também o que acontecia aí com as medidas da corrente elétrica, quando eu fiz essa simulação. E eu mostrei que, à medida que eu ia variando o valor da resistência, eu passava a ter uma corrente elétrica aqui no meio, exatamente porque esse produto não era igual, esse produto não era o mesmo. E se o produto dessas resistências que estão opostas não são iguais, eu tenho uma diferença de potencial que vai gerar uma corrente elétrica, fazendo com que esse equipamento aqui do meio passe a funcionar. Como é que eu resolvo circuitos onde eu não tenho mais a situação do equilíbrio? Aqui eu vou fazer uma situação já com números e específicas, que normalmente vocês vão ver aí em outras videoaulas também, e aí é uma resolução que nós chamamos de delta Y, tá? Eu não vou deduzir todas as expressões necessárias, porque isso levaria mais tempo, e aí a aula também ficaria muito longa, e não é esta a minha intenção. Normalmente os exercícios são apenas com pontes em equilíbrio, mas se vocês se depararem com uma situação onde ela não está em equilíbrio, vocês também vão conseguir resolver os exercícios, ok? Antes de eu ir para a resolução aí já de um exercício comum, eu vou falar da transformação delta estrela. Transformação delta por conta dessa figura que se parece com um delta de um triângulo, com esta figura aqui que não se assemelha muito a uma estrela, que mais para mim representa um Y aí de ponta cabeça. Então, essa transformação delta estrela ou essa transformação delta Y. Vamos entender um pouquinho melhor essa transformação e em seguida aplicar ela na ponte. Eu vou desenhar aqui um circuito que parece um triângulo, que parece um delta, e vou transformar esse circuito num circuito aberto, nesse tal de circuito Y ou circuito estrela. Vou chamar aqui esse vértice, esse nó, eu vou chamá-lo de 1. Aqui embaixo eu vou chamar de 2, aqui embaixo eu vou chamar de 3. No meu Y, o 1 aparece aqui em cima, o 2 aparece aqui embaixo, e o 3 está aparecendo aqui do lado direito. Entre 1 e 2, eu vou dizer que eu tenho um resistor, que eu vou chamar de resistor R12. Entre 1 e 3, eu vou dizer que eu tenho um outro resistor R13. E entre 2 e 3, eu vou colocar um resistor, que eu vou chamar de R23. E esses meus resistores, aqui nesse meu circuito, vai ser, aqui eu tenho um ponto Y, né, o ponto chave aqui do meio,
próximo a 1, aqui pro lado do 2, eu vou chamar esse aqui de R1, eu vou chamar aqui um outro resistor de R2, e eu vou chamar um outro resistor aqui de R3, e eu vou criar um circuito aberto, cujo R1, R2 e R3 sejam capazes de substituir o circuito elétrico que aparece aqui nesse meu delta, tá? Eu vou trazer esse circuito aberto aqui para dentro. Então, desenhando esse circuito aberto aqui dentro, colocando o meu Y aqui dentro, ó. Trouxe ele para cá. Aqui está o meu resistor R1. Aqui está o meu resistor R2. E aqui está o meu resistor R3. Como eu vou fazer para calcular esse resistor R1? Aqui eu vou pôr como uma regrinha, porque eu não vou demonstrar isto para vocês. Quem é o meu resistor R1? Como eu calculo ele? Ele é um resistor que faz parte, ó, desta ponta aqui da minha estrela, ó, ponta, tem um ponto da estrela, tá? Aqui tá o meu resistor R1, na parte superior dessa minha estrela. Ele vai ser o produto de R12 com R13, os dois que aparecem no número 1, tá? Para ser R1, tem que aparecer o número 1 nos meus resistores. Então, ele vai ser R12 multiplicado por R13, dividido pela soma de R1 mais R2 mais R3. Como eu vou calcular o valor desse meu resistor R2, que aparece aqui no meu circuito aberto? Para calcular esse resistor R2, eu vou pegar nessa ponta aqui, ó, da minha estrela, do lado de cá, eu tô pegando os resistores que aparecem o 2. Aqui tem 2 e aqui também tem 2. Então, vai ser o produto de R12 com R23 dividido pela soma do R1 mais R2 mais R3. Como eu vou descobrir R3? Para descobrir o R3, eu vou olhar para esta ponta aqui de estrela, e nesta ponta de estrela eu tenho um resistor com 3, um resistor com 3, então eu vou calcular essa resistência R3 como sendo R1, 3, multiplicado por R2, 3, dividido por R1 mais R2 mais R3. E é essa transformação delta estrela que eu vou usar no caso da ponte de Winston. De que maneira? Na ponte de Winston, o que nós temos nela? Nós temos uma figura semelhante a essa que eu acabei de desenhar, né? Isso aqui seria um circuito sem a ponte, na verdade. A ponte seria quando eu faço a ligação da parte superior com a parte inferior do meu circuito. Se a minha ponte não está em equilíbrio, eu tenho aqui os meus resistores no circuito elétrico. Eu posso pegar um dos lados dessa minha ponte, por exemplo, eu posso pegar este lado aqui, ó, e dizer que esse lado se assemelha ao meu delta e aplicar aqui o princípio da transformação delta Y ou delta estrela. Aqui chamando esse ponto de 1, por exemplo, esse ponto de 2 e este ponto de 3. Aqui esse meu resistor vai ser o resistor R12, aqui eu vou ter o resistor R13, que é o resistor que está entre o ponto 1 e 3, resistor que está entre o ponto 1 e 2, e o do meio eu vou dizer, portanto, que é o meu resistor R21. E aí, eu vou substituir esses resistores, colocando um aqui em cima, o 2 aqui embaixo, o 3 aqui. Eu posso substituí-los pelo R1, R2 e R3 e redesenhar o meu circuito. Aqui eu vou pôr uma situação para mostrar para vocês o que vai acontecer numa ponte de Winston não equilibrada, tá? Um exemplo aí que acho que a maioria dos professores resolvem quando eles vão falar das pontes não equilibradas. Eu vou pôr aqui um resistor
de 4 ohms. Vou pôr aqui em cima um resistor de 5 ohms. Vou pôr aqui um resistor de 2 ohms. Deste outro lado, um resistor de 3 ohms. Vou fazer uma ponte aqui no meio, ligando a parte superior com a parte inferior. E vou colocar aqui no meio um resistor de 6 ohms. Tem uma diferença de potencial de uma extremidade à outra. Vou chamar de AB. Como eu sei se essa ponte está ou não em equilíbrio? Eu vou olhar os produtos. 4 vezes 2, que é o produto dos resistores que estão opostos, tem que ser igual a 5 vezes 3. 4 vezes 2, com certeza, é diferente de 5 vezes 3. Portanto, essa ponte é uma ponte que não está em equilíbrio. Se ela não está em equilíbrio, eu vou usar a transformação delta Y ou delta estrela, tá? Vou chamar esse ponto de 1, portanto, esse aqui é o meu resistor R1. Vou chamar aqui de 2, então esse é o resistor R1, 2. Aqui eu vou chamar de 3, portanto, esse resistor é R1, 3. Se eu quiser, aqui é R2, 3. Se eu quisesse, eu poderia ter olhado para o outro lado, né? Para o lado esquerdo aqui do meu circuito, tanto faz. Então, eu tenho um delta onde o meu 1, deixa eu apagar aqui em cima e fazer de novo, né? Colocar o meu delta aqui em pé, para visualizá-lo melhor. Aqui em cima seria o meu 1, aqui seria o meu 2, aqui seria o meu 3, ok? Aqui eu tenho um resistor entre 1 e 2, que é o resistor de 5 ohms. Eu tenho um resistor entre 1 e 3, que é um resistor de 2 ohms. E eu tenho entre 2 e 3, um resistor, que é o meu R23, que vale 6 ohms. E eu quero transformar isto aqui em um circuito aberto, com um resistor, aqui tá o 1, aqui tá o 2 e aqui tá o 3. Aqui em cima eu vou pôr o meu R1, aqui eu vou pôr o meu R2 e aqui eu vou pôr o meu R3. Como que eu acho essas resistências aqui no meu circuito? Lembrando que eu tenho uma expressão que eu não deduzi, eu apenas disse que eu vou aplicar ela. O R1, ele é aquele resistor que eu vou calcular ele a partir dos meus resistores que estão ligados ao ponto 1. Então, ligados ao ponto 1, eu tenho o resistor 5, e ligado ao ponto 1, eu tenho o resistor 2. Então, eu vou calcular como 5 vezes 2, dividido pela soma de todos os resistores do meu circuito, que é 5 mais 2 mais 6, o que vai dar uma resistência R1 de 10 sobre 13, ok? Depois eu faço essa divisãozinha para saber quanto vale. Quem é o meu resistor R2? O meu resistor R2, ele é calculado a partir dos resistores que têm ligação com o ponto 2. Ligado com o ponto 2, eu tenho o resistor 5 e o resistor 6. Então, é o produto deles, 5 vezes 6, pela soma de todos os resistores do meu circuito. 5 vezes 6, 12, a soma de todos os resistores, 13. Quanto vale a resistência R3? São aquelas que estão ligadas ao ponto 3 do meu circuito. E aí, ligadas ao ponto 3 do meu circuito, está 2 e 6. Então, para calcular essa resistência, vou subir um pouquinho aqui a tela. Essa resistência R3, eu vou fazer o produto desses resistores, 2 e 6, que são os que estão ligados no 3, com a soma de todos os resistores. 2 mais 6 mais 5 mais 2 mais 6. Isso vai me dar 12 sobre 13. Deixa-me ver se eu não errei nada aqui. Ligado a 1, 5 e 2, 10 sobre 13. Ligado ao 2, 5 e 6, eu errei aqui. 5 vezes 6 não é 12.
5 vezes 6 é 30. Que eu vi, tava estranho, né? E depois 6 vezes 2, que é 12, ok? Então, eu tô trocando esses resistores aqui do meu circuito por esses daqui. E de que maneira eu vou fazer isso? Então, primeiro, eu vou pegar uma calculadora e eu vou calcular aqui esses valores. Quem tiver tempinho, faz a conta aí na raça, né? 10 dividido por 13, aproximadamente 0,77. Opa, 10 por 13. 30 dividido por 13 dá aproximadamente os meus 30 por 13 dá 2,31. E 12 por 13, aproximadamente 0,92. Então, nessa minha abertura do circuito, vejam, no 1 aqui em cima, o 2 aqui embaixo, o 3 do lado direito, no lugar do R1, 0,77, no lugar do R2, 2,31 e no lugar do R3, 0,92. Agora, eu vou transportar isso para a minha ponte que está aqui desse lado. E de que maneira eu vou fazer isso? Eu vou apagar aqui os cálculos que eu fiz, tá? E vou redesenhar a minha ponte de tal forma que aqui está o A, aqui está 4 ohms, tenho 3 ohms, veja, eu não mexi com esses dois resistores, eu mexi com este lado do meu circuito. Se eu tivesse mexido com esse lado, a troca seria feita aqui. Aqui está o ponto 2, aqui está o ponto 3 e aqui está o ponto 1, ok? Olha, 2, 1, 3. E eu vou transportar essa figura para cá, tomando cuidado com os pontos, ó. 2, o 1 tá lá do outro lado e o 3. Então, 2... 3, 1. Olha como vai ficar o meu circuito, tá? Aqui o meu Y, ó. Ok? Deitadinho. Esse Y aqui. Ponto 1 tá aqui. E aqui seria o meu B, né? Só para manter o Bzinho ali. Entre o ponto da minha estrela do meio e 2 está o 2,31. Aqui está o 2,31. Entre o ponto do meio da minha estrela e o 3, o ponto do meio e o 3, o 0,92. Então, aqui vai estar o 0,92. E nesta parte do meu circuito, que está o meu R1, que é o meu 0,77. Ok? Quando eu olho para esse circuito, agora, vou pensar na corrente elétrica. Aqui eu tenho uma corrente I1, que se divide, perdão, vou chamar a corrente de I apenas. Tem uma corrente I, que se divide em uma parte, que eu vou chamar de I1, aqui para cima. E essa parte I1 passa pelo resistor de 4 e passa pelo resistor de 2,31. Portanto, essa parte aqui do meu circuito de cima está em série, porque é a mesma corrente elétrica. Vou chamar a corrente elétrica que vai para a parte de baixo do meu circuito de I2. Então, passa I2 por 3 ohms, passa I2 por 0,92 ohms. Então, isto aqui também está em série, porque é a mesma corrente. Eu posso rearranjar esse meu circuito de tal forma que eu desenho ele deste jeito aqui, ó. Aqui em cima, eu tenho dois resistores passando a mesma corrente, que seria o 4 e o 2,31. Aqui embaixo, eu tenho dois resistores, que seria o 3 e o 0,92. E aqui fora, eu tenho o 0,77, tá? Como esses dois resistores aqui estão em série, é a mesma corrente, eu somo, então eu posso trocar esses dois resistores por um só, de 6,31 ohms.
Posso trocar esses dois de baixo por um único resistor, que é a soma, que vai dar 3,92, e mantenho aqui o meu resistor de 0,77 ohms. De tal forma que esses dois estão ligados na mesma diferença de potencial elétrico, né? Posso dizer que meu potencial elétrico aqui é X e aqui é Y, então os dois estão ligados no mesmo potencial. Se eles estão ligados no mesmo potencial, eu acho a resistência equivalente entre eles como sendo 1 sobre 6,31 mais 1 sobre 3,92. Depois que eu achei o valor dessa resistência equivalente, eu vou montar o meu circuito com essa resistência equivalente em série com o de 0,77 ohms, ok? E aí passa a ser uma soma. Eu não vou terminar aqui o raciocínio matemático, porque o que me interessa apenas é a parte física do circuito elétrico. Então, apenas para encerrar, se eu tiver uma ponte que está em equilíbrio, estar em equilíbrio significa que a leitura do meu amperímetro ou galvanômetro é 0, aqui no meio dessa ponte. Se a leitura que eu tenho ali no meio é 0, eu posso aplicar o produto desses resistores, e aí eu demonstrei para vocês porque que existe uma igualdade entre esses produtos dos resistores que estão opostos. Lembrando, isso só é válido quando o potencial aqui nessas extremidades da minha ponte forem iguais, os potenciais elétricos, o que faz a corrente elétrica ser 0. Quando eles não forem iguais, isto é, quando a minha ponte não estiver em equilíbrio e eu tiver aqui um resistor no meio desse meu circuito elétrico, eu vou usar o princípio delta estrela de transformação, né? Isso é, eu vou pegar o delta e vou transformar em uma estrela. Eu costumo usar sempre o lado direito, chamo aqui de 1, 2 e 3, nomeio esse resistor como R12, nomeio esse resistor aqui como o resistor entre 2 e 3 de R23, e aqui eu tenho o resistor R13. Coloco lá o meu Y, ok? Aqui em cima 1, aqui embaixo 2, aqui embaixo 3, aqui em cima eu vou pôr um resistor R1, aqui eu vou pôr um resistor R2 e aqui eu vou pôr um resistor R3, tá? De tal forma que quando eu for montar novamente esse meu circuito, aqui eu vou chamar esse resistor de T e esse resistor aqui de Q. Então, eu vou continuar com o meu resistor T, vou continuar com o meu resistor Q, porém, eu vou trazer esse Y aqui para o meu circuito, deixando ele desta forma, ó. Aqui é o 2, aqui é a minha estrela, aqui é o 3, aqui é o meu 1, aqui está o meu R2, aqui está o meu R3. E aí, para calcular o R1, eu olho quem é que está no terminal ligado ao ponto 1, é R12 e R13. E aí, eu faço o produto desses resistores que estão ligados a esse terminal e divido pela soma dos resistores da minha estrela, ok? E é assim que a gente... Opa, não dava dando para ver, eu estava escrevendo e não estava dando para ver. E é assim que a gente resolve uma situação de uma ponte de Winston que não está em equilíbrio, uma ponte desequilibrada, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço a todos.